Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Gabriel Ferreira, tenho 18 anos. E, para quem não percebeu, eu estou um pouquinho nervoso. Mas vamos lá. Bem, hoje eu estou aqui para falar, na verdade, para palestrar sobre como o esporte pode nos ajudar. E, bem, esse eu sei que é um tema muito em voga hoje em dia, porque existem muitos jovens buscando um corpo estético e existem muitos velhos buscando uma saúde saudável. Mas então eu sei que eu poderia vir aqui apenas falar para vocês os benefícios, tanto para o lado físico quanto para o lado cognitivo, que o esporte pode nos trazer. Só que, em primeiro lugar, isso é muito chato de se falar. E, em segundo lugar, que isso é muito chato de se ouvir. Então eu resolvi optar por uma outra abordagem. Eu fui atrás, eu pesquisei, eu analisei, interroguei, até que eu cheguei na história de um menino, de um rapaz, de um piá, de um moleque, de um guri, como vocês quiserem chamar. E eu espero que com ela vocês possam entender o meu ponto e onde é que eu quero chegar. Mas então vamos até ela. Bem, esse menino, assim como a maioria das outras crianças, estudava numa escola. Só que uma coisa muito legal, uma coisa muito diferente que ocorria nessa escola era a chamada gincana escolar. Que, para quem não sabe, nada mais é do que uma atividade envolvendo diferentes turmas em diversas áreas do conhecimento. E, bem, se existem tantas áreas do conhecimento e tantos alunos numa determinada escola, a gente pressupõe que existam diversos palcos para diversos alunos se destacarem, mostrarem as suas habilidades, aquilo que eles são bons. Só que essa não é uma história sobre um desses alunos. Essa é uma história sobre um aluno que era muito ruim em tudo. Mas assim, tipo, em tudo mesmo. Vamos começar por aquilo que é o sonho de todo guri que nasceu entre 2007 e 2010. Ser jogador de futebol que nem o Neymar. Esse também era um sonho desse piá. Só que ele era muito ruim no futebol. Não só no futebol. No vôlei, no basquete, no caçador, em tudo. Mas tá, se ele era tão ruim no esporte, ao certo ele deveria focar na outra face da moeda. Ler livros, fazer questões, olhar filmes, adquirir para si mesmo uma cultura mais erudita. Só que também não adiantava. Por mais que ele lesse muitos livros, ele não ia bem em português, não ia bem em matemática, não ia bem em física, nem em artes. E bem, ele se acomodou com isso e o tempo foi passando. Até que em determinada aula de educação física, o professor vem até ele e lhe faz um convite. Olha, Vitor correndo, Victor é bom. Já parou para pensar em entrar na equipe de atletismo do colégio? E naquele momento, aquele guri pensou duas coisas. Primeiro, o que é atletismo? Porque nem isso ele sabia. E segundo, eu? Bom? Isso aí está muito errado. Então ele deu qualquer desculpa, como por exemplo, o senhor tem que ver com a minha mãe. E saiu. E bem, novamente o tempo passou, aquele menino cresceu um pouco, e num começo do ano letivo, num período mágico que todo mundo aqui já passou de volta às aulas, aquele guri lembrou desse convite e pensou, cara, eu já sou ruim em tudo mesmo, o que vai mudar se eu ruim mais uma coisa? Ele foi lá, se inscreveu. Se inscrevendo, ele foi na primeira aula, foi na segunda, foi na terceira, na quarta choveu, mas ele foi mesmo assim. Ele foi na quinta, foi na sexta, foi na sétima, foi na oitava, ele foi em todas as aulas. Inclusive, matava outras aulas só para ir nesses treinos. Ele estava muito empenhado. E bem, fazendo parte de uma equipe de atletismo, a gente pressupõe que ele ia nas competições que essa equipe ia. E ele ia em todas. Mas assim, em todas mesmo. Só que, novamente, essa é uma história sobre um guri que era muito ruim em tudo. Então, mesmo indo em todas, ele nunca ganhou nada. Mas bem, novamente o tempo passou. E lá em novembro, na última competição do ano, aquele piá olhou para os lados e falou para si mesmo, cara, não é para mim. Eu treinei o ano inteiro e não ganhei nada. Nem uma medalha de participação, nem um chaveiro, nem um adesivo, nada. Mas bem, eu estou aqui para correr. Vamos fazer um último esforço. E realmente,
Ele correu. E ele venceu. Ele não ficou em primeiro lugar. Ele ficou em segundo. E ficando em segundo, ele ganhou uma medalha. Uma medalha como essa. E olhando para aquela medalha, ele finalmente percebeu. A ficha dele finalmente caiu. Eu não sou bom em tudo. Ninguém é. Mas eu sou melhor do que as milhares de pessoas que nem ao menos tentaram estar aqui. Milhares de pessoas que no primeiro tombo caíram e não se levantaram. Eu não. Eu estou aqui. Eu me levantei. E bem, novamente o tempo passou. Hoje esse menino está com 18 anos. E para quem está curioso, ele está palestrando sobre como o esporte pode nos ajudar. Muito obrigado.